duro. Tanto faz, os dois são bons. Então eu vou criar um novo projeto. A gente já tinha o patch, mas eu vou criar do zero para nós fazermos a nossa pasta. Vai ser Tiger Gits Dropbox Gits cena PO. A gente já tinha o patch em Java. Eu vou criar outro projeto para ser de novo patch em Java. mkdir S03E01 morre patch. Ok. Vamos matar o patch hoje. Vamos abrir o projeto xcode.po.github.io. Cadê você, animalzinho? Ok. Então vamos começar. Vou clicar aqui no source, que é onde tem o código, e colocar nova classe. O nome da minha classe vai ser controle. O que foi? Não sabe o que? Criar uma nova classe. Não, só no programa, ele automaticamente cria a página do lado, né? Ah, tá. Ou tu pode clicar aqui dentro do source e mandar criar nova classe. Criaste o projeto? Tem, primeiro programa. Aí pronto. Aí você clica com o botão direito em cima do source e aí manda criar nova classe. Vamos do básico, tá certo? Básico 0. Pessoal, daqui a pouco vocês escrevem, eu paro e vocês escrevem. Então, volta para cá, para a gente começar o 00 do Java. Então, 00 do Java. Em cada arquivo, eu tenho uma única classe, que é a classe pública, que tem o mesmo nome do arquivo. Quando você estiver lendo lá a apostilazinha da Kaela, você vai ver isso. Então, nesse arquivo, tem uma classe que é pública, ou seja, é a classe que é visível para fora do arquivo, se eu estiver trabalhando com mais de um arquivo, e essa classe tem que ter o mesmo nome do arquivo, tá vendo? Controle. Para eu executar, a minha classe precisa de um método main. Então, no meu projeto, vai ter uma classe em algum lugar que vai ter o método main, que é a partir de onde tudo é inicializado. Então, o método main, ele tem essa carinha, ó, public, static, void, main, e o parâmetro. Você lê a apostila, você vai entender o que é que isso significa. Esse método é público, ele é um método que não depende de um objeto para ser executado, por isso que ele é estático. Ele não tem retorno nenhum, por isso que ele é void. E o nome dele é main, porque a vida começa com a main da gente que dá a vida. Ok. É péssimo essa. Isso daqui são os parâmetros. Para que vocês... Hã? Não dá para ver. Deixa eu empurrar ele para baixo. Pronto. Então, vocês usaram parâmetros em Python? Não. Usaram parâmetros? Que passa pelo programa quando você digita as coisas? Não, né? O que é que são parâmetros? Esses parâmetrozinhos em Java, que no Python é os.argumentos, né? argv. Então eu poderia fazer assim, ó, para cada string chamada parâmetro em args system. Como é que eu imprimo?
System print out. Não. Como é? Não. Se. Peraí que eu tenho. Vale, eu tô travado aqui. System ponto out. Ah, tá. É Salt. Ok. Pá. Estão vendo aqui, ó? Eu recebi uma lista de parâmetros e estou somente imprimindo os parâmetros. De onde é que vem esses parâmetros? Vou mostrar. Como é que eu rodo esse trambolho aqui? Rodar. Rodar. Quero rodar o controlador. Cadê? Está carregando. Ok. Não fez nada. Vamos abrir o terminal aqui. Cadê você, seu amigo terminal? Essa daqui é a pastazinha onde estão os códigos de vocês. Onde está o projeto de vocês. Tá vendo? Então ele tem esses 3 arquivos. IML, IPR e IWS, que são as configurações do projeto. Dentro do source tem o seu código, que é o controller.java. Na hora que você executa um código Java, diferente do Python, que é interpretado, e diferente do C, que é compilado, o Java ele fica no meio termo, tá? Quando você pega um código compilado, o compilador pega o teu código fonte e gera um código objeto que depende de plataforma. Então, se você está programando em C++, em C, na hora que você gera o teu código executável, ou ele funciona no Linux, ou ele funciona no Windows, ou ele funciona em Android, porque ele depende da plataforma. Quando você está em Python, é diferente. O teu código fonte, ele não vai ser compilado, ou ele vai ser diretamente interpretado e executado. Só que em Java eu tenho um meio termo. Na hora que você tem o teu código fonte, ele gera um código, um intermediário especial, que a gente chama de bytecode, que vai ser executado sobre a máquina virtual. Quando vocês lerem a apostila, vocês vão entender isso daqui. Tudo bem? E esse código, ele se chama... Meu Deus! Tá aqui, ó. Ponto .class. Cada código .java vai gerar um arquivo .class. E esse arquivo .class que foi gerado é como se fosse o código que vai executar. Para que eu possa executar um .class, eu preciso de uma máquina virtual que você instala quando instala o Java. E esse mesmo .class que está aqui, ele vai funcionar no Windows, no Linux, no Mac, no Android, no Windows Phone, porque esse .class ele roda sobre a máquina virtual Java. Se eu quisesse executar diretamente, eu faria Java e passaria o controller. A JNI. Ué, que coisa estranha. Ué. Deixa eu ver. Javac controller.java Java controller. Estranho, algum dos parâmetros que ele colocou, eu fiz na mão, tá? Então a gente tem 2 processos. O primeiro é o processo de geração do bytecode, que na mão seria o processo de compilar o Java, ó, Javac controller. Então na hora que eu compilo o Java, ele gera o bytecode Java. E para executar o bytecode, vocês não vão ficar fazendo isso na mão. Eu estou mostrando que é diferente do Python que vocês veem. Para executar, eu preciso mandar executá-lo. Eu quero executar a classe controller. Não é isso que a nossa classe faz? Então, se eu mudar aqui, ó, sysout, eu sou o Java. Então, ó, vou compilar, vou executar. Aí o que é que ele mostra? Eu sou o Java. Então, compilar e executar. Quando você aperta o botãozinho do Run, ele já faz as duas coisas, compila e executa. Parâmetros, esse breguesso aqui, tá vendo? Ele funciona como se fossem os comandos que você digita. Olha aqui o Java.
O Java ele é o nome do comando. E qual é o parâmetro que eu estou passando para o Java? Controller. Controller é o parâmetro, o pedaço de texto que eu estou passando para o comando chamado Java. Vocês não têm um controller? Olá, amigos do meu Brasil varonil. Quem dizia isso? Ah, era? Aí eu lembrei disso em algum lugar. Ué, por que ele executou isso aqui? De onde é que está vindo ele repetir as palavras que eu coloco? Exato. Então, os argumentos é aquilo que eu passo para o meu código. Aqui, ó. Ao invés de executar e ler com scanf, no scanf embaixo, ok? Input, parâmetros dos argumentos é aquilo que eu passo quando eu executo. Então, ele diz, olha, para todos os argumentos, para todos os nomes, mostre os nomes. E ele vai mostrar. Olá, amigos do meu Brasil varonil. Isso são argumentos. No Python tem a mesma coisa, em todas as linguagens tem a mesma coisa. Tá? Professor, mudar alguma coisa se eu não colocar o print LN, só colocar print? Aí ele não quebra as linhas. Se você não colocar o LN, ele não quebra as linhas, você teria que quebrar a linha na mão com mais barra N. Então agora ele vai colar tudo. Javac controller, fazendo na mão, tá? Java controller. Olá, pessoal. Vocês são lindos. Ó, tudo juntinho aqui. Porque sem o print LN ele não quebra a linha. Se eu quisesse quebrar a linha na marra, barra N. Ele quebra na marra. Tá? Então, passo 2. Agora eu quero criar o meu bichinho que eu vou matar. Então, o nome de como eu crio classes em Java é class, da mesma forma no Python. Class pet. Essa classe não pode ser uma classe pública, porque... Quem leu? Por que nessa classe não pode ser pública? Porque eu só posso ter uma classe pública por arquivo, a restrição do Java, e essa classe pública tem que ter o mesmo nome do arquivo. Então, se eu coloquei que a minha classe que tem a main é o controlador, essa classe pet, por enquanto, não vai ser pública. Depois a gente coloca, né, ela no outro arquivo, se a gente quiser. Poderia colocar ela no outro arquivo, mas por enquanto vamos deixar ela aqui, tá? Como é que é o construtor em Java? Vocês vão ler a apostila. Hã? Não, o construtor. No Python é o init, no Java é public pet. Então eu digo que... Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês. Presentation mode. Melhor, né? Tem um negócio lá em cima. Tá. Tem que botar um peso ali para poder ele não ficar embiocando para cima. Amarrar um peso ali com a cordinha vai dar certo. Ok, então a minha classe pública, a minha classe pet, ela tem um construtor. Isso daqui é utilizado para construir o objeto. E tem parâmetros o pet? De que? Quais são os parâmetros dele? Babá. Ele tem uma série de atributos, né? O que são os atributos? Ele tem um nome, né? A gente tinha criado um nome pro pet. Ah, tá. Energia, saciedade, papapá. Int energia, int saciedade, int limpeza. E aí a gente tem os máximos, né, de cada um. Máxima. A gente tem também a idade e os diamantes.
Ok. Vou inicializar todos eles. O meu pet pode receber um nome, ele inicia com o nome, com a energia, com a saciedade, com a limpeza. O nome dos atributos? Não, o nome dos atributos. String nome. Não entendi, desculpa. Nos atributos coloca string nome. Certo. Vai receber o nome? Ah, tá lá. Tá. Então, o nome do meu pet vai ser nome. A energia dele vai ser energia. A energia máxima também vai ser energia. A minha limpeza vai ser limpeza. A minha limpeza máxima também vai ser limpeza. O que mais? O meu... Ó, ele vai marcando todos os que eu já utilizei. Legal, né? A minha saciedade é saciedade. A minha saciedade máxima também é saciedade. E a idade do meu bichinho começa em 0. E a quantidade de diamantes começa em 0. Ele começa liso. Liso. Ok? Próxima coisa que a gente fez, imprimir, não foi? Mas eu vou copiar e colar para a gente ganhar um pouquinho de tempo. S02, pet Java, CD Java, CD, que a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez na última aula. Code. Mesma coisa, estou fazendo só. Ó, tá vendo? A mesma coisa que a gente fez. Copiar isso daqui para economizar a minha vida. Para fazer o que é mais importante. Então. Ok. Então, meu método toString ajuda com que ele se transforme em string. Diz. Você vai precisar adicionar idade de diamantes, porque no último código que a gente fez não. Ah, tudo bem. Então. Mais idade mais idade mais diamantes mais diamantes. Ok, agora vamos criar os nossos bichinhos. É importante, pessoal, eu vou falar disso e por mais que vocês resistam, vocês têm que se acostumar com isso, a fazê-lo incremental. Então agora a gente vai para a parte do usuário, faz a interação com o usuário, que só cria o bichinho e mostra o bichinho. Se você quiser fazer tudo uma vez e depois fazer a interação com o usuário, você está pedindo para errar. Você está pedindo para errar. Então, professor, é porque eu não sei fazer a interação com o usuário. Então aprenda! Aprenda e comece a aprender enquanto é pequeno. Então, vamos lá. Dentro da minha classe principal, eu vou precisar de alguém para ler, de um scanner para ler do usuário. Eu não me lembro, eu sempre tenho que decorar isso. Scanner, recebe new, scanner. Como é? O que é que eu passo aqui? Assim, system.in, é isso? Tudo bem, porque eu vou ler da entrada padrão. Poderia ler de um arquivo, poderia ler de qualquer descritor, mas eu vou ler da entrada padrão, que é o teclado. Agora eu tenho que criar o meu pet, porque o meu bichinho, pet, recebe new, pet. E o meu pet vai começar com o nome de Rex. Não, vai começar sem nome. 0 de energia, 0 de saciedade, 0 de limpeza. Então é um pet que não faz nada. Só lá para dizer. Agora eu preciso do laço principal, que vai ficar lá rodando, perguntando do usuário. Okay? Meu laço principal vai ficar rodando para sempre.
Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ler uma linha do usuário, vou quebrar essa linha em pedacinhos e vou verificar o que foi que ele digitou. Então, string line recebe scanner ponto. Como é que eu leio uma linha? É next line? Pronto. Esse line ele é reservado? Não. String é reservado. O line foi você que... Que ele vai pegar a linha toda, então. Tá. Então essa linha puxa a linha todinha que a pessoa digitar até o enter e salva na variável linha. Só que normalmente o que o usuário vai digitar tem parâmetros, então eu preciso quebrar isso em pedacinhos. Vocês não lembram como é que a gente quebra? Quebrar em pedacinhos vai ser um vetor de strings. Por convenção, eu estou chamando isso de entrada do usuário. É a minha linha ponto split, eu vou quebrar a cada espaço. Então agora, o i, user input, é um vetor de palavras. Como é que eu sei o tamanho desse vetor de palavras? O i.length. Então, length me dá quantas palavras a criatura digitou. Pelo menos ele digitou uma palavra, né? E aí agora nós vamos entrar nos nossos laços. Se a primeira palavra que ele digitou, o i0, for igual a end, então, beco pegaremos. Tchau. Se não, tá. É porque quando a gente só tem uma instrução não precisa, mas é bom colocar, tá? Se ele digitou, pessoal, estou sendo bem devagarinho, estou repetindo tudo de novo para a gente aprender pela repetição, porque é linguagem nova. Mas nada adianta eu ficar repetindo aqui se você não tentar fazer. Okay? Nem se iluda, tá? Se o primeiro, e é importante tentar fazer do zero, tipo com a folha em branco, vai pescando e copiando até o ponto que você consegue pegar a folha em branco e fazer. Isso é só um processo de repetição. Se o que ele digitou foi, agora vamos lá olhar para o nosso código. Se ele digitou init, ele vai passar 3 parâmetros se ele digitar init. Se ele digitar, cadê? Deixa eu fechar isso daqui. Se ele digitar init, então eu quero criar um novo pet. A minha variável pet, que é do tipo pet, que está apontando para esse pet, agora vai referenciar outro pet. Qual? O que eu vou criar agora. Olha para cá. Aqui você tem 3 coisas diferentes, tá? 1, 2, 3. Qual é o nome da variável? Pet com P maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Qual é o tipo dessa variável? Pet com P maiúsculo. Pet Xaninha. Qual é o nome dessa variável? Xaninha. Tem que ser um gato. Não conheço nenhum cachorro que se chame Xaninha. Seria um erro gramatical léxico infinito. O tipo dela é pet. Existe algum pet aqui nessa gatinha? Sim ou não? Ela está apontando para algum pet? Sim ou não? Está guardando algum pet? Não. O pet é criado aqui. E é o processo de atribuição que vincula essa variável com esse bloco de memória, com esse objeto. Aqui eu estou dizendo, olha, existe uma variável chamada Xaninha que é capaz de guardar um objeto do tipo pet. Mas eu não estou fazendo com que ela guarde nenhum objeto do tipo pet. Então, por enquanto, ela é de que tipo? Ela é nula. Porque ela não tem nada dentro dela. Ela é criada com valor vazio, apontando para nada. Ok? Então, o pet que antes apontava para esse objeto, agora vai apontar para um novo objeto. E eu sei que é um novo objeto porque eu estou usando o new. Eu só consigo criar em Java coisas se eu utilizar o new. O meu pet precisa de quais parâmetros? O nome. Então, imagino que a primeira coisa que a pessoa vai digitar vai ser o nome.
E a segunda coisa que ele vai digitar vai ser a energia. Só que a energia não pode ser do tipo string. Quando eu quebro um texto em pedaços, ele quebra como um vetor de strings. Eu não quero que esse parâmetro seja um string, eu quero que ele seja um inteiro. Como é que eu converto esse negócio? Ó? Só quem estudou. Integer.parse int. Pronto, agora ele é um inteiro. O segundo parâmetro também é um inteiro, que é a fome. E o último também é, que eu acho que é a saciedade, né? Integer.parse int 2. Integer.parse int ui 4. Ok. Agora, o que é que me falta? Se a pessoa quiser um show, se ela quiser ver alguma coisa, eu vou mostrar para ela o quê? Eu vou mostrar para ela o meu pet. Pode ser assim? Não, porque esse aí é o tipo. Esse é o nome da classe, isso não é o objeto. É a mesma coisa. Pode ser a Xaninha? Para começar, a Xaninha é nulo, então não tem nenhum objeto lá dentro. A próxima atividade a gente vai lidar com os nulos para ficar mais... Ver se a gente entende o que é isso. Tem que ser o meu pet, porque ele referencia um objeto. E aí, só por hábito, tá certo? Lembrem de colocar esse pedacinho aqui. Que aí você sabe se digita, quando não tem perigo de ele nunca fazer nada, de não aparecer nada. Na pior das hipóteses, você esqueceu de programar, ele vai avisar: ei, você não fez isso ainda. Ok, então já tem um código que funciona. Já consigo pelo menos rodar o meu pet. Deixa eu tirar aqui o Presentation Mode. Ué, ele está reclamando de alguma coisa. O que é que você está reclamando, querido? Ah, tá. É porque no original eu utilizei em inglês. Então, bora lá. Nome. Energia. Energia máxima. Saciedade. Limpeza. Isso daqui é saciedade e esse daqui é limpeza. Ok, acho que foi. Vamos lá. Cadê o meu bichinho? Compilando, rodando. Ok, então bora lá. Hora do show. Eu não tenho nada. Agora vamos criar um novo pet. E o nome dele vai ser Chuck Norris. Ele é um esquilo. E ele tem... Se não for com underline, ele vai dar como se fosse assim. Porque toda vez que eu dou um espaço, ele interpreta que é um novo parâmetro. Então eu tenho que colocar espaço. Então o nome dele é Chuck Norris. Ele vai ter 10 de energia, 15 de saciedade e ele é muito limpinho. Ok? Por que é que eu não estou vendo nada? Show. Olha o Chuck Norris aí, ó. Chuck Norris, vamos ganhar os diamantes, Chuck Norris. Todos os diamantes, vamos levar os diamantes para casa. Agora eu vou criar um novo pet, cansei de Chuck Norris. Vai ser a Barbie. Barbie já começa com muitos diamantes, mas eu não tenho essa opção, né? Então vamos lá. Energia 20, 14, 12. Ok, nosso código funciona. Então aí a gente começa o processo de loops, iterando e adicionando funcionalidade. Iterando e adicionando funcionalidade. Ok, tchau Barbie, tchau Chuck Norris. Vamos terminar aqui com o end. O código acabou. Então vamos nós. Próxima parte. O que é que eu tenho que fazer mesmo, hein? A idade e o Tá. Então eu tenho que ir progredindo
Tá. Os joguinhos, né? Play e etc. e papapá, etc. Lembra que nós falamos que agora a gente tem um monte de controles, a gente não pode permitir que as idades passem dos máximos, nem desçam a partir dos mínimos. Então, essas variáveis que eu estou bem aqui, estão vendo? Essas variáveis, se eu não colocar nada, elas começam com visibilidade de pacote. Elas podem ser vistas de qualquer lugar. Aí ele pergunta, ei, você não quer deixar com que elas sejam públicas, ou privadas, ou protegidas? Visibilidade de pacote a gente ainda vai entender um pouco depois, mas é como se fosse público por enquanto. Eu posso acessá-la de qualquer lugar. Significa que eu posso bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Então eu posso vir aqui, acabei de criar o meu pet e faço pet.diamantes, todo mundo vai começar com 40 diamantes. Por que eu consigo acessar a variável diamantes de dentro de outra classe em outro lugar? Ela é de que tipo? Pacote pública, dá por enquanto pra gente? Público significa que ela pode ser acessada de vários lugares. Então, se eu rodar meu código, ele começa com 40. Se eu não quiser que ela seja acessível fora da classe, ó, a classe começa aqui e termina aqui. Se eu não quero que outras pessoas mexam diretamente nela, eu posso dizer que ela é privada. Na hora que eu digo que ela é privada, o que foi que aconteceu? Ele deu um erro. Olha, você não pode acessar a variável diamantes, porque a variável diamantes é privado. Público e privado a gente chama de modificadores de acesso. Define quem pode acessar. Eu ainda posso acessar diamantes daqui de dentro. Tá vendo? Ó, desse ponto diamantes. Por que eu posso acessar daqui de dentro e por que não daqui de fora? Não. Porque eu estou dentro da classe. Dentro da classe, eu posso acessar tudo que a classe tem. Inclusive o que é privado. Mas fora da classe, você não está fora da classe, você não está no controle, que é outra classe, aí você não pode acessar aquilo que é privado. Então, já que eu não quero que essas variáveis sejam acessadas diretamente e modificadas diretamente, nós podemos colocá-las como private. Todas elas vão lá e vão virar privadas. O que é que muda? Agora eu não posso mais acessar nenhuma delas diretamente. Não posso mais fazer pet. Ele nem mostra para mim, tá vendo? Ó? Ele nem mostra. Ele só mostra no escopo aquilo que faz sentido. Por exemplo, se eu permitir que ele veja a energia, na hora que eu digitar pet, o que é que vai aparecer as opções? Energia e nome, porque são as duas que têm acesso. Todas as outras sumiram. Ó. Nem no Code Completion ele mostra porque não faz sentido o acesso. Tá? Então, uma coisa legal que a gente pode fazer é definir os gets. Então, tem um jeito legal, deve ter um jeito de fazer isso automaticamente. Gerar. O que é que eu vou gerar? Gets e sets. De quem? Que legal. Como é que eu faço aqui? Eu quero get set de energia, de limpeza e de energia, de limpeza e saciedade. Quero gets e sets. Tcharam, pronto. Get energia, set energia. Get saciedade, set saciedade. Get limpeza, set limpeza. Poderia escrever tudo isso, mas a vantagem da IDE e de uma linguagem como essa é permitir todas essas manobras. Então, se eu quiser mudar a energia, se eu quiser mudar a energia, eu não posso mais fazer pet.energia recebe 10. Posso? Eu coloquei como privado? Não, eu coloquei como público, né? Private. Não posso fazer isso, mas eu posso fazer isso. Pet.set energia recebe 10. Isso daqui não pode, porque eu não tenho acesso, porque é privado, mas isso daqui pode, porque o método público, ele empacota o acesso à variável. Professor, isso é inútil. Não, ó, eu vou te mostrar por quê. Lembra que a minha variável
energia não pode assumir qualquer valor? Lembra? Então eu faço o seguinte, ó. Ele quer mudar a energia para esse tanto. Aí eu vou verificar. Se energia for maior do que desse ponto, energia máximo, então qual é o valor de energia? Energia máxima. Se não, desse ponto energia recebe energia. Agora, sim, também tem outra coisa, né? O que é que eu não posso deixar que aconteça? For menor do que zero. O bicho não pode estar abaixo de morto, né? Desse ponto energia recebe zero. Ixi, eu tô em Python não. Tem 2 pontos não. Tá. Cadê? Presentation mode. Ó, que o meu set faz. Se a energia, eu não quero mudar a energia, mas eu não posso mudar para qualquer valor. Ele tem que estar dentro dos limites. Tem que ser abaixo do máximo, porém ele nunca pode estar abaixo de zero. Então, se a criatura mandar um valor que é maior ou igual ao máximo, o que eu vou permitir é que ela seja o máximo. Se a pessoa quiser matar, né, chutar o pet morto, ele não vai ficar mais morto por isso. Então, o mínimo de energia que ele aceita é zero. Mas se ele passou qualquer coisa que não é nem isso, aí eu permito que ele mude as variáveis. Isso me ajuda um bocado, porque na hora de jogar com o meu pet, public play. O que acontece quando eu jogo com o pet? Play altera em -2 a energia. Então eu vou lá, set energia, desse ponto set energia, vai ser quem? A energia que tinha, -2. E aí eu não preciso... tá. Ela não retorna nada, ela só faz. Eu não preciso testar se está passando de zero, se está passando do limite, se está nada. Eu simplesmente, tenta botar esse valor aí. E ele vai tentar colocar o valor. Se por acaso o pet morrer, no máximo que vai ter é zero. Se eu tivesse, sei lá, me alimentando ou descansando, ele nunca vai passar do máximo. E a gente tem o uso dos gets e dos sets. Em Java isso é bem duro mesmo, é quase como uma obrigação, o jeito Java de fazer as coisas. Então, no jeito Java de fazer as coisas, você sempre coloca as variáveis como privadas, os atributos como privados e dá gets e sets para todo mundo. Mas isso acaba, às vezes, sem necessidade, sobrecarregando o código com muita coisa que não adiciona, não tem muita adição, tá? Tanto que em Python, em outras linguagens dinâmicas, você não tem a obrigação de gets e sets, a não ser que exista uma real necessidade. Por exemplo, nesse caso, faz todo sentido eu ter uma função set e não ter acesso direto, para evitar que você mesmo, enquanto programador, não esqueça de configurar os limites e acabe estourando alguma coisa. Mas, em muitos casos, na disciplina mesmo, eu não vou ficar fazendo isso não, porque os códigos ficam deste tamanho, sem adicionar funcionalidade nenhuma. Agora é importante que você saiba fazer. Certo? Você aprende a fazer, mas quando a gente estiver fazendo os nossos códigozinhos menores, a gente pode deixar tudo público mesmo, se não tem real necessidade de gets e sets. Diz. Sobre a diferença entre os dois, qual seria assim, a diferença, claro, entre o get e o set? O teu get, ele serve para você obter um valor. Get saciedade vai pegar o valor de saciedade e retornar ao usuário. E o set saciedade vai tentar mudar o valor de saciedade. Então, toda vez que eu mudar alguma coisa, eu uso set, e toda vez que o usuário for digitar... Toda vez que você quiser pegar um valor do objeto, você usa o get. É como se fosse um padrão.
cada linguagem vai usar esses gets e sets de uma forma, de uma escrita diferente, mas o conceito é o mesmo. Get obtém os atributos que estão escondidos e set tenta alterar os atributos que estão escondidos. Mas, por exemplo, nem tudo tem get e set. Por exemplo, o saldo de um banco é uma coisa que não tem set saldo. Você não pega a tua conta e bota o saldo para aquilo que você quiser. Você altera o saldo através de quê? De depósitos e saques. A mesma coisa. Eu não vou fazer um método aqui chamado set diamantes. Os diamantes, eles não aumentam ao meu bel prazer. Eles aumentam quando eu faço operações. Então, nesse caso aqui, eu não vou fazer um set idade, nem um set diamantes, nem set limpeza máximo. Hã? Não, tudo bem, mas é aquela coisa de não faz sentido se você não quer que eles mudem. Eu só quero que os diamantes aumentem quando a pessoa jogar. Então, eu não vou dar um acesso direto aos diamantes. Eu deixo só o get diamantes. Se eu quiser, por exemplo, eu posso clicar aqui e dizer, olha, eu vou refatorar. Não, é gerar. Generate. Cadê? Onde é que está aqui o generate? Já está aqui. Ó, eu vou fazer só os gets. E os gets eu vou fazer para os diamantes, para limpeza, saciedade, energia, idade. Porque eu coloquei tudo privado. Olha, ele vai gerar mais uma carrada de código. E o nome? O nome também tem get. Não, o nome é público. Vai ter também. Não vou botar não. Só de mão. Ó, aí ele cria um monte de código que pra gente não está adicionando lógica nenhuma, tá? Mas você tem que entender o que é que eles significam. Ou seja, se eu quiser aqui fora, por exemplo, imprimir, se eu quiser imprimir o nome dele aqui fora, show name. Como é que eu imprimo o nome? Pet. Eu tenho acesso direto ao nome? Eu deixei o nome como público? Sim, se eu deixei o nome como público, eu posso fazer acesso direto ao nome. Se eu quiser show diamantes, como é que eu como é que eu mostro os diamantes? Pet.get diamantes. Eu não tenho acesso direto aos diamantes porque os diamantes estão privados. Eu consigo alterar os diamantes do jeito que está aqui? 7 diamantes. Consigo fazer um pet.set. Ops, não tem 7 diamantes. Eu consigo alterar diretamente os diamantes. Pet.diamantes recebe 10. Não consigo porque eu não tenho acesso direto aos diamantes. Então, os modificadores de acesso, eles são justamente isso. Eles dizem o que é que pode e o que é que não pode ser feito com o teu objeto a partir do lado de fora. Tudo bem? Então, vamos voltar para o que a gente estava. Eu vou deixar os gets e os sets aqui, mas eu não vou utilizar um catatal de gets e sets em todos os projetos sem necessidade, tá? Show, né? Show mostra o pet. Então, brincar faz o que, meu povo? Brincar, onde é que eu tô? Tá. Brincar diminui a energia em 2. O que mais? 1 na saciedade, 3 na limpeza, 1 no diamante, 1 na idade. Poderia fazer, ó, tá vendo aqui? Fazer a mesma coisa para a saciedade. Então a minha saciedade não pode passar Como é que eu renomeio aqui, hein? Factor Shift F6. Shift F6. Professor, Ah. eu fiz só no Play, fiz só diz quanto a energia, menos igual a 2, deu certo? Diz quanto saciedade, menos igual a... Aqui dentro, Sim, no Play. Tá. Qual é o problema? Qual é o problema de fazer isso? Se ele tiver com 1 de vida, na hora que você faz isso, ele vai ficar com quanto? Menos 1. Ele pode ficar com menos 1?
Ele não pode ficar com menos 1. E aí você teria que, para todos os atributos, testar se eles não estão passando do zero. Mas eu coloquei o if, se tiver menor igual a... Mas a gente vai ter que fazer a mesma coisa também quando você comer, quando você dormir. O tempo todo você vai estar testando. Para evitar estar o tempo todo testando, a gente empacota o acesso aqui. Então esse meu set energia nunca vai deixar a energia descer abaixo de zero nem passar acima do máximo. Para eu ter que evitar de ficar fazendo esses testes em todos os lugares por onde eu precisar mudar a energia. Entendeu a função do set? Mesma coisa daqui. Aqui eu não vou deixar a saciedade passar do máximo. Se a saciedade passar do máximo, saciedade, ela recebe o valor saciedade do máximo. Se a saciedade for menor do que zero, a saciedade recebe zero. Se não, saciedade recebe saciedade. Agora eu posso fazer o que? Todas as vezes que ele come, não, todas as vezes que ele brinca, ele perde 1 na saciedade. Então, des.set saciedade era a saciedade que tinha menos 1. Tá, tudo bem. Guerra de saciedade menos 1. E por aí vai, pessoal. O objetivo desse trabalho, sim, é ser realmente repetitivo para você se acostumar com a linguagem. Então você vai fazer a mesma coisa várias vezes. Evite de ficar fazendo copiar, colar sem necessidade, até você se acostumar com as estruturas. Tem que botar ponto e vírgula, tem que botar parênteses, tem que botar des. Então é realmente aprender por repetição. E aí eu ainda preciso de um último, que é o quê? A vantagem dos diamantes é que não tem máximo, então eu posso simplesmente fazer que toda vez que eu brinco eu ganho um diamante, e todas as vezes que eu brinco eu ganho idade, 1 de idade. Mas fica errado esse jeito que eu fiz? Não é que é errado, é que você vai ter que ficar repetindo os testes todas as vezes. Se, por exemplo, o requisito mudar e ele puder conseguir até... ele nunca vai passar de zero de saciedade, mas ele pode ir perdendo energia, tipo dilacerando o pobre corpo do gato que foi atropelado. Você só muda num canto. Eu sei que você não gostou do gato sendo atropelado. Eu também não gosto. Eu fico triste. O objetivo, pessoal, é... Se você repete... se você tem que mudar um bloco de código ou mudar alguma coisa, e isso implica em mudar em vários lugares, então provavelmente está errado. Okay? Então nosso objetivo é isolar as coisas para que se eu tiver que mudar, eu tenho que mudar em um canto só. Olha como o nosso play ficou sequinho. Ainda falta mais o último, né? Set limpeza. Bora lá pro último. Então, como é o set limpeza? Na mão. Se a limpeza que a pessoa quer... Vale, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se limpeza for menor do que desse ponto... É limpeza? É limpeza o nome da variável? Não, é? É. Se a limpeza... Estou fazendo alguma coisa errada. O que eu estou fazendo errado? Ah, tá, é que eu comi o parênteses, aí ele não achava o escopo. Se a limpeza for maior do que o máximo, então o limite que eu permito que ele seja é o máximo. Desse ponto limpeza recebe desse ponto limpeza máximo. Se não, se a limpeza... Ah não, isso daqui é o valor que eu estou passando, né? Se o valor que eu estou passando for maior do que o máximo. Se não, se o valor que eu estou passando for menor do que zero,
Desse ponto limpeza recebe 0. Se não, então eu permito. Desse ponto limpeza recebe limpeza. Ok. Então agora eu consigo limpar o bichinho. Desse ponto 7 limpeza. Quanto que ele perde? Na hora que ele brinca, menos 3, para ficar muito sujinho. Desse ponto get limpeza, menos 3. Pronto, agora é fácil fazer os outros, né? Agora ficou muito fácil. Como é que eu faço para ele comer? Eat. Como é que ele come? Comer é 4 na saciedade, 2 na limpeza, 1 na energia, menos 1, 4, menos 2. Então, menos 1, mais 4, e o último é menos 2, diamantes. Ele não ganha diamantes comendo? Não ganha diamantes, então nem preciso disso. E a idade, ele envelhece 1. Dormir. Dormir é legal, bora botar o bichinho para dormir. Dormir. Dormir, sleep. Como é que ele dorme? Ele, primeiro, para ele dormir, ele tem que ter sono. Como é que eu sei se ele está com sono? Se ele tiver pelo menos 5 unidades. Então eu tenho que testar, né? Se energia máximo menos energia for menor do que 5, se ele não tiver sono suficiente, é para dar uma mensagem de erro ou não? É para avisar. Se ele não tiver com sono, eu tenho que avisar. Olha, falhou porque não está com sono. Não está com sono. E aí eu retorno, ele não vai fazer nada. Se ele passou desse if, é porque ele está com sono. Por exemplo, se a minha energia máxima é 10 e a minha energia atual é 6, 10 menos 6, 4. 4 é menor do que 5? É. Então ele não está com sono. Se a minha energia é 5, então pode ser igual. 10 menos 5, 5. 5 é menor do que 5? Não. Então ele não entra aqui. Pelo menos 5 unidades. Se ele não entrou no if, automaticamente ele roda o resto. E aí, se ele está com sono, quanto é que de energia ele vai ficar no final? Ele vai ficar com tudo, né? Então, desse ponto, energia máxima. Quanto... Não. Desse ponto, get energia máxima. Quanto é que ele vai ficar de saciedade? Ele não mexe nem na saciedade nem na limpeza, né? Ele estava dormindo. Mas ele envelhece. O quanto que ele vai envelhecer? O tanto que ele dormiu. Como é que eu sei o tanto que ele dormiu? Eu preciso do valor que era, né? Ele dorme essa diferença aqui, ó. Né? Ele dormiu essa diferença, que é o tanto que ele precisa para ficar recuperado, e depois eu seto o máximo para o máximo. Tá aqui, ó. Se ele não tiver com sono, ele não dorme. Se ele dormiu, ele vai ficar velhinho. E se ele dormiu, ele vai ficar fortinho. Vai ganhar o máximo de energia que... O máximo. Foi estabelecido lá. Máximo de energia. Ok. Eu estou fazendo um monte, mas a gente já podia estar testando, né? Vamos ver aqui. Ó, copia até aqui que é fácil. Ó. Copia aqui e cola aqui. Então, se ele quiser comer, se ele quiser brincar, se ele quiser dormir. Se ele quiser comer, o que é que eu vou chamar?
pet.it. Se ele quiser dormir, brincar, eu vou chamar pet.play. E se ele quiser dormir, eu vou chamar pet.sleep. Bora botar nosso bichinho. Ele não morre ainda, né? Será que vai dar tempo de matar ele nessa aula ainda? Que horas são? Dá. Hã? Sucesso. Vamos matar o nosso bichinho. Morre, pet. Por quê? Bora lá. Show. Não tenho. Vamos iniciar um cãozinho chamado Hitler. Como é que se escreve Hitler? Hitler. Mas o cão é meu. Não tem uma marca de barrinha de chocolate que é Hitler? Hã? Ritter, boa! Ritter, é assim, né? Eu tô confundindo. Valha-me Deus, travou tudo agora. Pera aí. Ritter. Alt Shift F10. Bora lá. Alt Shift F10. O nome do meu cachorrinho é o nome da barrinha de cereal. Init Ritter. 10, 15, 20. Pronto. Ritter, hora de brincar, Ritter. O que é que eu tenho que dizer? Play. Brincando. O que aconteceu com você? 2 de energia. 1 de saciedade. Bora, Ritter. Pega a bolinha. Olha quanto ele tá bem pertinho da morte já. Aí eu boto ele pra dormir. Tudo bem. Ritter. Comendo. It. O que é que ele faz quando ele come? Eita pau. O que é que tá roxo? É só sorte, né? Ah, é porque eu enchi o busto dele de comida, ó. Tá vendo? Aqui saciedade. Tava bem velhinho. Tava com 11 e agora tá com 15. Hã? Já tem. Comer não envelhece? Comer não envelhece? Tá errado. Ah, mais um na idade. Era pra ter envelhecido. Por que o meu comer não envelheceu? Cadê? Cadê você, cachorro? Cadê? Sleep, eat. Ó, comer envelhece. Tudo bem, é porque tá errado, né? Ah, tá, a idade. Os diamantes é que não aumentaram. Porque o diamante só aumenta quando ele brinca. Então, vamos lá. Dormir, sleep. Aí, dormir. Por que eu não consigo botar ele pra dormir? É porque talvez tá faltando alguma coisa aí. Tipo, tá pouco. Sleep. É porque eu devo ter digitado Enter 2 vezes. Deixa eu mostrar o bichinho aqui, ó. Pronto, agora sim. Eu já ensinei ele a tomar banho? Não, né? Então vamos matar de sujeira, bora. Brincar! Não, brincar. Por que ele não morre? Ó, ele já tá com... Mas ele não passa do 0 na limpeza, né? Ele não morre. Não morre. Ah, ele já tá com 0 de energia. 0 de energia, mas ele não morre. Vamos ajudar o Ritter a morrer. Como é que eu posso fazer isso sem ter que ficar me repetindo o tempo todo em todos os métodos? Eu posso verificar se ele está vivo ou não, né? Private Boolean is alive. Eu vou inicializar o meu is alive dizendo que ele começa. Cadê o construtor, meu Deus? Que bodega tá esse código? Tá tudo ao contrário.
This ponto is alive recebe true. O meu cachorrinho, o meu animalzinho começa vivo, começa com true. Toda vez que eu der um set nele, eu vou verificar se ele morreu ou não morreu. Aqui, ó, lembra aqui dos nossos sets? Ó, os nossos sets aqui. O que acontece se a energia for menor do que zero? Menor ou igual a zero. Se a minha energia for menor ou igual a zero, então this ponto is alive recebe falso. Morreu. Olha o get serving de novo. E se a minha saciedade for menor ou igual a zero? Morre também. E se por acaso a limpeza for menor ou igual a zero? Ele morre também. Ele morre. Para morrer, basta estar vivo. Ok. Tudo bem. Agora eu preciso... O que é que eu posso fazer aqui? Eu tenho que impedir... Eu não posso brincar com um bichinho morto. Isso é imoral. Então eu tenho que evitar de brincar com ele se ele estiver morto. O que é que eu faço? Então eu vou colocar um if aqui. Tanto aqui quanto no começo vai ter um monte de if. Se tiver morto, se tiver morto, se tiver morto. Não, né? A gente pode fazer, por exemplo, um método test alive, né? Is dead. This point is dead. Return. Pronto. Não, is alive. Is alive. Teste. Esse aqui é melhor. Eu vou testar se ele estiver vivo. Se ele está vivo, ele passa direto. Se ele não está vivo, ele avisa aí. É para avisar se ele estiver morto? Ah, é para avisar. Ó. Aqui, ó. Public void test alive. Se ele estiver vivo, this ponto is alive, então retorna, faz nada. Retorna o que? Verdadeiro, porque ele está vivo. Se ele não estiver vivo, então eu aviso que ele está morto. Public boolean. Se ele não estiver vivo, eu aviso que ele morreu. Salt. Feio. Pet está morto. E aí eu retorno o que? Falso. Quando nós aprendermos exceções, a gente vai poder se livrar desse monte de coisa que a gente está fazendo de controle, ifs, etc. Por enquanto eles ficam aí, tá certo? Mas agora a minha vida fica mais fácil, ó. Quem manda mensagem de erro não é cada um dos códigos, não é o play, não é o it, eu não tenho que ficar repetindo a mesma mensagem de erro o tempo todo. Eu só mando ele testar. Se passou no teste, ótimo. Se não passou no teste, sai. Para fazer o it, ele vai testar. Para fazer o sleep, ele vai testar. Agora, eu evito de brincar com um cachorro morto ou comer um cachorro morto. Comer o cachorro morto. Botar o cachorro morto para comer. Vamos ver se funciona. Bora. Run. Bora lá. Ruffles. Ele tem... Ruffles vai morrer rápido. 4, 10, 12. Ok. Vamos brincar com o Ruffles. Ué? E quando eu consigo brincar com Ruffles? Se ele estiver vivo, saia. Ah, é o contrário, né? Se ele não estiver vivo. Se ele não estiver vivo,
Se ele... Cadê? Se ele não estiver vivo. Vamos de novo. Alt, Shift, F10. Exclamação significa... Não. Tá. Bora criar um novo. E o nome dele vai ser Cheetos. Alt, Shift, F10. Escrevi errado. Init Cheetos. Verdade. Cheetos. Cheetos tem 10, 15, 20. Agora eu vou brincar com ele. Por que ele tá morto? Será que é o método? Hã? O bichinho nem deixou eu matar ele, égua. Vamos ver aqui ó. Se ele não... Cadê? Teste a live. Não é aqui não. Se ele estiver vivo, retorna. O note é aqui, ó. Se ele não estiver vivo, retorne. Eu coloquei no canto errado. Se ele... Para saber se ele está... Testar se ele está vivo, eu verifico se ele está vivo. Se ele está, ótimo. Se ele não está, eu aviso que ele morreu e eu retorno dizendo que ele está morto. Bora de novo. Mas se não está, não precisa de um else, não, porque se ele entra no if, ele sai. Ele pega o return e ele... Não é igual ao Python. Não, é igual ao Python. O Python também é assim. O Python... Não precisa do else, não? Porque na hora que você encontra o return, ele sai da função. Sim. Esse tipo de escrita é melhor do que esse daqui, ó. Porque todos os returns, eles estão dentro de condições. Isso é ruim, porque pode acontecer um caso, não nesse daqui, mas pode acontecer um caso que ele não caia em nenhuma condição e ele vai chegar aqui embaixo e ele não sabe o que fazer, ok? Então, idealmente, a gente sempre tem uma condição default, que é o que acontece se ele não retornar em canto nenhum. Ou seja, se ele não retornar em canto nenhum, ele sempre vai retornar falso, tá? No Python é diferente porque eu posso tanto retornar algo como nunca retornar nada. Mas numa linguagem como essa, se eu digo que vou retornar um booleano, eu sou obrigado a retornar um booleano. Eu não tenho opção. Então, agora sim. Agora nós vamos conseguir... O nome do meu animal vai ser... Nome de tartaruga? Flash. Flash se motivou e foi tentar atravessar a rua. Ele disse: eu consigo. Aí o que aconteceu com o Flash? Ele ficou brincando de atravessar a rua, conseguiu dar um passo, conseguiu dar outro, conseguiu dar mais outro. Aí ele já estava cansado. Aí ele ficou parado no meio da rua. Ele pensou: vou dormir. Aí ele faz o quê? Aí ele vai dormir. Não, mas ele dormiu e teve sorte. Aí ele se recuperou. Ele ainda está vivo. Aí ele recobrou as forças e vai tentar chegar do outro lado da rua. Bora lá. Vamos, Flash. Vamos, Flash. Aí o Flash andou tanto que ele ficou muito sujinho da fumaça dos carros. Aí ele pensou: agora eu vou comer. Ele achou... O que é que tartaruga come? Uma banana. Ele achou uma banana no meio da rua para comer. E quando ele tenta comer a banana, ele descobriu o quê? Que ele não conseguia mais comer a banana, porque ele morreu. É porque ele dormiu. Na hora que ele dormiu... Ele dormiu... Cadê? Tá certo, a idade é 15. Porque na hora que ele dormiu, a idade foi de 4 para 12. Tá certinho, ó. Na hora que ele dormiu, a idade era 4. Mais os 8 que ele recuperou, dá 12. Ok? E aí, na hora que ele vai tentar comer a banana, ele morre. Ele morreu de sujo. A fumaça do carro entrou nos pulmões dele e ele morreu. Aí ele tenta brincar, você tenta brincar com ele, mas não dá. Não dá para brincar.
Aí você tenta dizer assim, por favor, volte, coma só esse pedaço de bananinha. Mas não pode. Aí você vai lá e tenta dar banho nele. Como é que é? Ah, eu não fiz o dar banho, né? Não fiz. Aí você tenta botar ele para dormir. Durma, Flash, durma. Aí ele tá no sono eterno já, não dá para dormir. Ok, pessoal. Foi. Entenderam o projeto? Deu para tirar alguma dúvida daquilo que vocês traziam? Só que deu certo. Tudo bem? Deu certo essa parte da idade, porque em vez de aumentar, fazer substituir. Tudo bem? Mas aí Ok. Então, queridos, ó, se vocês prestarem atenção, ele não é um projeto, foca aqui, ó. Ele não é um projeto com a lógica complicada. Ele é só um projeto repetitivo, para vocês se acostumarem com a linguagem, fazerem várias vezes a mesma coisa, até mesmo o próprio processo de chamada de parâmetro. É um projeto trivial, né? A interação com o usuário não tem muito parâmetro. O parâmetro mesmo é só quando você cria os patches. Então é um projeto para vocês fazerem aos pouquinhos e verem ele crescendo. Ok? Tudo bem? Então, eu ainda vou deixar o patch aberto para vocês fazerem e postarem no Git. Porém, não vale copiar e colar. Não faz sentido isso. O objetivo de eu fazer com vocês é para que vocês tirem as dúvidas e vocês têm que fazê-lo construindo e vendo o projeto funcionar e crescer. Porque é importante isso de fazer uma funcionalidade, fazer interação com o usuário e testar a funcionalidade. O objetivo desse projeto é esse. Se você sai dele e não consegue fazer esse loop de fazer o init, fazer o show, interagir com o usuário e mostrar. Adicionar a funçãozinha de comer, botar o bichinho para comer. Adicionar o set, botar o bichinho para fazer o set. Se você não consegue fazer isso, então não adianta ir para os próximos projetos. Porque se você olhar para minha cara num projeto lá na frente e disser, ixi, professor, não sei nem fazer a interação com o usuário ainda, mas eu fiz o projeto todo, eu fiz todas as classes. Aí você vai ganhar o quê? Zero. Porque o objetivo é você fazer de forma incremental. É irresponsável, entenda? É um programador, pelo menos muito iludido, achar que você vai fazer tudo e do nada você vai apertar um botão e magicamente vai dar certo por sorte. Isso não existe. Todo projeto cresce de forma orgânica, interativa, e é esse o objetivo da atividade para vocês. Ok? Próxima atividade da gente. Cadê? De tu, miséria. Próxima atividade da gente é vetores, tudo bem? Porque nós já vamos começar a trabalhar com a array list, que é como se fosse a lista do Python. Até aqui nós não trabalhamos com a array list. E junto de vetores, que é só para entender a array list, você vai ver, a gente vai fazer sala de cinema e passar para casa Topic de luxo. Então, esses são os nossos próximos 2 passos. Então, bora olhar para vetores, se você quiser já testar. Vetores não precisa criar classes, é só uma classe, só a classe do controle. Teu objetivo é só ter um vetor de números, que a gente vai colocar isso dentro do array list, como se fosse a lista do Python, e a gente tem que saber lidar com esse vetor. A gente tem que saber adicionar no final, remover elementos, adicionar no começo, substituir elementos. Então, pegar o teu vetor, conseguir navegar por ele, adicionar e etc. Blá, blá, blá. Ok? Então, no começo, o nosso vetor é o quê? Nada, vazio. Se eu mandar adicionar todos esses elementos, você vai ter que fazer o quê? Fazer um laço, pegar todos os elementos e mandar adicionar no vetor. No Python, como é que vocês adicionavam no finalzinho do vetor? Append, né? Append, então, mais colchetes que ele adicionava na lista. Aí você vai ter que aprender, ó, como é que eu faço isso no Java? A estrutura que a gente usa se chama, ó, array list, tá certo? Aí você vai perguntar, professor, eu não sei, vai estudar array list no Java, quais são os métodos? Aí você vai descobrir que para adicionar no final você usa o add. Add faz o papel do append. Então, se você pegar
a tua lista, ponto .add, o teu número, ele vai adicionar no final. Não sei, deve ter alguma coisa. Todos eles são equivalentes. Ó, aí eu peço, você sabe mostrar ele do primeiro para o último? E se eu quiser mostrar o contrário, do último para o primeiro, como é que eu mostro ele do último para o primeiro? Show mostra ele do primeiro para o último, e R show, outro comandozinho, só para fazer o laço ao contrário. Você não sabia fazer esse Python? Só para a gente lembrar como é que começa do último e vai voltando até o primeiro. E aqui tem um monte de funções para vocês se acostumarem. Como é que eu acho onde tem o elemento 7? Ó, faça de uma forma que você procure. Se ele não existir, retorne. Ah, não, isso aqui é mais legal ainda. Eu tenho um vetor e eu quero que você me retorne a posição de todos esses elementos. Onde é que está o 6? No índice 2. E o 8? No índice 3. E o 9? A primeira vez que eu encontro ele, no índice 7. É só manipulação de dados, de vetores. Nada de classes. Eu sou vetores. Menos 1 não existe. 7 não existe, 10 não existe. Então índice menos 1. Isso aqui é legal. E se eu quiser adicionar um elemento em uma posição? Ó, adicionar 3 e o 7. Tudo bem, tem o 3 e o 7. Só que eu quero inserir na posição 0 o 2. Então o 2 vem para onde? Para a posição 0. O que acontece com o 3 e o 7? Vão ser deslocados. Acho que tinha isso no Python, não tinha? Acho que era insert. Vocês usaram alguma vez? Não, né? Não usaram, né? Tem insert. No Java eu não sei não, decorado, tem que ver. Mas na dúvida, Java, aí você coloca assim, array list, como inserir um elemento na posição da array list. Aí vai ter algum comando. Dá um Ctrl F na apostila. No Google é mais rápido. Aí tem um monte aqui, ó. E se eu quiser remover um elemento pelo índice? Quero remover o índice 5. Então eu quero remover 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse 2 some, vai ficar só esse daqui. Remover o índice 5 de novo, o 9 some. Então, todos esses tipos de operações, adicionar no final, adicionar no meio, buscar um elemento, remover um elemento, vocês vão ter que aprender. É a herança de FUP. Esse aqui talvez seja o mais difícil, né? Que ele é o seguinte: remover todos os elementos com esse valor. Então, se o meu vetor era um vetor que tinha 4, 2, e eu mando remover todos os 2, no final sobra nada. Ok? Professor, e essas casas são os métodos? Porque caso de remover por isso, e caso de remover... Tá. Isso daqui são... É porque eu não comecei a fazer com vocês, mas... lembra do Moodle que você tinha? Dá para colocar essas atividades de O no Moodle. E aqui é como se fossem os testes. Aí dá para exportar isso aqui direto com o Moodle e daria para colocar o código de vocês no Moodle e testar se ele passa em todos os testes. Vocês sentem falta dos testes? Não. Tudo bem. Mas aí outro, é porque essa semana a gente só tem esses 2 dias para ver se a gente anda um pouquinho com a matéria. E aí semana que vem já tem um feriado. Então provavelmente eu só vou, para quem quiser aprender a mexer com os testes, escrever testes para os códigos de vocês, só na 3ª semana agora, porque tem muito feriado e eu não quero atrasar muito. Aí eu vou deixar vocês se acostumarem mais um pouquinho com a linguagem, se acostumarem mais um pouquinho com o editor, IDE e tudo mais. Então, nossa tarefa de amanhã vai ser essa, só o comecinho. Vou começar o projeto com vocês, explicar um pouquinho do array list, mostrar uns métodos, mas eu vou deixar vocês pesquisarem também, para vocês aprenderem a usar o Google. Então eu começo o projeto, deixo faltando só uma besteirinha para vocês terminarem, e aí eu vou fazer com vocês amanhã qual é o outro que está faltando? Vou fazer a sala de cinema, que é para a gente aprender a lidar com referências nulas. E a gente vai assim até o final do semestre, de projeto em projeto, de atividade em atividade, de trabalho em atividade, até terminar. Tudo bem, pessoal? A gente consegue continuar assim? Vocês têm que fazer a parte de vocês, vai dar tudo certo.
Tem que começar a fazer de agora. Então, confie em mim, esse desconforto da linguagem nova é temporário. Eu adoro programar em Python, porque é muito fácil de escrever e você consegue escrever usando qualquer coisa. A desvantagem do Python é que toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu tenho que olhar no Google, porque ele não ajuda, né? Eu tenho que saber tudo decorado, ele é muito ruim. A vantagem do Java é que numa ideia boa dessa, ela faz tudo para você não precisa lembrar de nada, depois que você se acostuma com ela. Vai preenchendo tudo para você. Alunos, frequência em planilha. Eu acho que eu fiquei faltando a aula passada, porque a internet estava ruim. Então, nós não tivemos aula dia 5 e 6. Então, eu vou fazer a chamada do dia 27, que foi a outra quarta-feira, teve aula normal, né? Eu só não consegui fazer a chamada. E hoje, que é dia 12. Então, bora lá. Alessandra, nos 2 dias, né? Anne, Alice, Kainan. Se vocês faltaram na vez passada, vocês avisam. Natanael. Aí o Natanael leva falta nos 2 dias, mas da próxima vez que ele vier, se ele estiver vindo aqui, ele me avisa. Flávio Galvão. Milena. Gabriel. Tudo bem? Gislane. Igor. Tu tem que falar, mas senão eu tenho que levantar o olho para te procurar. Tu faltaste esses 3 dias mesmo, foi? E esse daqui do 27 também? Ah, tá. Daqui a pouco tu conversa comigo pra eu ver como é que eu te ajudo, tá? Pra você ficar muito perdido. Jamile. Gerli. Joananda. João Gabriel. João Gabriel existe? Ele só o quê? Tem, mas tá faltando. Mas ele tem interesse de vir pro... Ele está tentando transferir para a cidade dele, mas não sei se ele conseguiu ainda. Ah, tá. Porque daqui a pouco ele não consegue mais acompanhar, né? José Joelson. Faltou. Kaique. Tá doente. Lorena tá aqui. Lucas Rodrigues. Lucas Webert. Mara. Márcio. João Vitor. João Vitor desistiu? Maria José. Marli. Paola. Patrícia. Eu não vi a aula passada, não. Tá. Rani. Eli. Raniele. Rebeca. Roger. Sara. Ei. Esse povo faltando. Tamires. Vitor do Carmo. Vitor. Eita, que preocupação. Vinícius. Weila. Ionara. Quais? Quem? Quem é tu? Eu lancei, eu escutei e eu tava preocupado com outra coisa. Desculpa, tu faltou aqui, foi? Mas hoje tu vieste, né? Eu lancei errado o teu? Não, é porque amanhã a minha mãe ela vem aqui no médico. Aí não vou poder dar aula, mas eu assisti Mesma coisa. a aula. Aí ganhei uma presença. Aí eu te aviso. É só quando você vier para a próxima chamada, diz, professor, eu assisti a aula do dia tal. Aí eu já lanço na hora que eu estiver fazendo frequência. Professor, acho que ainda não pediu reaproveitamento. Aí eu faço.